E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu vim gravar um vídeo pra falar sobre esse livro aqui que eu li recentemente. E assim, foi um livro que eu comprei totalmente cega ao assunto, cega ao autor, e confesso que eu esperava que fosse uma conversa entre o Lewis e o Dawkins, direcionada pelo McGrath. O que aconteceu? Aconteceu que não foi isso. Como eu já trabalhei isso na minha psicologia ali, na minha terapia, todo mundo é atravessado por uma situação, por uma crença. Vamos falar de crença porque é o assunto, né, de hoje, por alguma opinião e coisa, e vai manifestar isso nas suas ações. Por exemplo, em livros que você vai escrever, em palestras que você vai apresentar, em debates que você vai ter. Então você vai apresentar as coisas a partir do seu ponto de vista. Tudo bem, isso é normal, isso é do ser humano, é normal. E foi o que eu esperava que não acontecesse. Enfim, vamos começar do início. Esse é um livro, C.S. Lewis e Richard Dawkins e o Sentido da Vida, ou seja, o Alistair McGrath. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dele, não sei, enfim. É uma das figuras públicas de renome lá de Oxford. E o Lewis e o Dawkins também foram. O Dawkins ainda dá pra se dizer que ainda é. E o que o McGrath quis fazer? Ele quis pegar essas duas figuras públicas, Dawkins e Lewis, com visões diferentes sobre o sentido da vida, um com a visão cristã e o outro com a visão ateísta, e colocar em debate essas duas pautas conversando. E foi o que ele fez. Só que ele colocou a opinião dele também. O que não é errado, porque o livro é dele, né? Ele quis escrever o livro do jeito dele, tudo bem, né? Mas eu não conhecia aqui apenas os outros dois, o Lewis e o Dawkins, e o Lewis apenas pela obra Nárnia. Eu conhecia o outro, o McGrath, e quando eu comecei a ler, nitidamente eu tive a visão que ele era uma pessoa que acreditava em Deus, e que isso ficaria claro durante todo o livro, que, repito, não é um problema, o livro foi ele que escreveu, ele escreveria do jeito que ele quisesse. Assim como se eu fosse escrever um livro, eu ia botar as coisas lá a partir da minha visão. Então não é um problema. Vou fazer, como já fiz em alguns vídeos aqui, vou ler algumas marcações que eu fiz e debater com vocês. Devemos nos alegrar com o privilégio incrível que desfrutamos. Nós nascemos e estamos caminhando para morrer. Mas antes de morrer, temos tempo para entender, primeiramente, por que nascemos. Tempo para entender o universo em que nascemos. E com esse entendimento, finalmente crescemos e percebemos que não há ajuda para nós fora de nossos próprios esforços. Uma coisa que, bom, para quem não sabe, eu não acredito em Deus. E eu já acreditei, vamos botar como eu acreditei aqui, mas enfim. A partir do momento que eu me libertei desses pensamentos de que, meu Deus, eu preciso orar, que eu preciso botar uma fé nisso, uma crença nisso, que isso vai acontecer, e percebi que isso vai acontecer se eu for atrás, se eu fizer, eu acho que as coisas caminharam para um lado que aconteceram mais, que o que aconteceu eu consegui desfrutar mais, porque eu sei que foi 100% do meu esforço, com a ajuda de outros humanos, talvez, mas que não foi nada sobre-humano, que foi algo que eu consegui fazer, ou que eu não consegui fazer. Então eu acho que isso foi eu marquei isso justamente por causa disso, que a partir do momento que eu vi que nada acontece se eu não correr atrás, foi uma libertação tão grande que sou grata por isso. Uma visão de mundo pode facilmente se tornar uma ideologia controladora, imposta por aqueles que têm declarados interesses em sua preservação. Olha, eu acho que eu não preciso nem debater muito esse daqui. Qualquer visão que você acha que vai ser libertadora e tudo mais, uma hora vai ser corrompida, porque quem lidera isso muitas vezes tem uma visão egoísta, então, né, não precisa muita explicação para isso. É dito com frequência que vivemos em um mundo pós-verdade, no qual apenas criamos nossas crenças, decidimos que gostaríamos que seja verdade.
Depois, vivemos como se isso fosse verdade, esperando que ninguém apareça e faça perguntas difíceis sobre as razões que temos para sustentar as crenças. E eu vou continuar, porque eu acho que, apesar de ser um pouquinho grande esse parágrafo, vale a pena. As pessoas religiosas são seguidamente acusadas de realização de desejos, um termo usado pelo psicanalista ateu Sigmund Freud, no início do século XX, para se referir à necessidade que algumas pessoas sentem de se consolar em crerem um Deus inexistente. No entanto, o ateísmo também pode ser visto como uma forma de realização de desejos. Outra frase que me marcou bastante foi a dita pelo Dawkins, que é: não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável e leva minha vida na pressuposição de que ele não está lá. Quando me perguntam, tá, e se você estiver errada? E se existe um Deus e você tá indo contra isso e vai ter o juízo final e tudo mais, você vai ser condenada, né? Porque quem não acredita em Deus, segundo a Bíblia, vai ser condenado. Cara, eu pago pra ver, sabe? Até o momento que me acontecer alguma coisa que me prove que eu estou errada, porque, né, sempre há possibilidade, como já dizia Carl Sagan, eu continuo minha vida pelo lado que não existe e eu vou seguir minha vida, não vou ser do mal, sabe? Uma coisa que eu acho muito engraçada é que por que eu preciso acreditar numa força maior para fazer o bem para as pessoas? Muitas vezes, não sempre, tá? Não me entenda mal, que o povo da internet que gosta de entender mal as pessoas, mas muitas vezes são os ateus, enfim, os que não possuem crença nenhuma ou que duvidam desta, que fazem os bens maiores. Então, sabe, isso não interfere no meu caráter. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser do bem, eu vou, sabe, sempre estar dando o meu melhor, independente se existe ou não algo a mais, mas que pode ou não existir. Eu sou do time hoje que não acredito, até que se prove ao contrário. Não existe certeza definitiva em nosso conhecimento, mas também não há desespero cético. Graças a todos os diferentes tipos de conhecimento, a fé razoável, responsabilidade pessoal e esperança contínua. Deus não criou o homem à sua própria imagem. Claro, foi o contrário. Tanto Deus como as religiões devem ser reconhecidas como sendo algo feito pelos homens. A religião humana ilumina a natureza humana. Ao contrário do que qualquer outra espécie, somos capazes de causar deliberadamente nossa própria destruição em massa, talvez pelo uso negligente de armas nucleares ou de patógenos criados em laboratório, que não é o caso do coronavírus, tá? Por favor. Mas por que a humanidade faria algo tão estúpido e perverso a ponto de provocar a própria extinção? Pode haver algo errado conosco que nos permita ou até nos conduza a fazer coisas imprudentes? A lógica da racionalidade da Guerra Fria, na qual a noção de destruição mutuamente assegurada desempenhou um papel central, ficou famosa por ter sido apresentada em 1964 no filme Doutor Fantástico. Eu marquei essa frase, esse parágrafo, enfim, por conta de que eu sou muito fã de quadrinhos, né? Pra quem me conhece sabe. E é uma questão muito, assim, o quadrinho não é aquele conto infantil que vai ter super-heróis, superpoderes, que não tem nada a ver com a realidade. Não. Os quadrinhos são muito atravessados por questões humanas. Por exemplo, as guerras, veio o Capitão América como uma forma de esperança. O Hulk vem para mostrar que a ciência pode acontecer isso se você não usar da forma boa. E porém pode ter os dois lados também da pessoa. Então assim, os quadrinhos são algo atravessado pelas questões humanas, e eu marquei isso por conta disso, que reflete muito o nosso descaso com tudo, achando que a nossa raça é superior, o que tá longe de ser verdade. E para finalizar, somente os humanos encontram seu caminho por meio de uma luz que ilumina mais do que o pedaço da terra que estão. Então, já tá um vídeo um pouco longo, e o que eu achei desse livro traz coisas muito legais,
pra você pensar, pra você refletir. Acho que poderia ser um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho maior, esses debates, poderia. Mas enfim, achei uma leitura válida, porém eu dou 2 estrelas pra esse livro, por conta de que eu esperava um negócio, veio outro totalmente diferente, enfim, é a vida. Quero mais livros que debatam, como, por exemplo, Lewis versus Dawkins das ideias. Então, se você sabe de algum livro bom, me deixa aqui embaixo recomendado. Recomendo você ler esse livro, recomendo, tá? Vai lá ler, se você já leu, inclusive deixa aqui o que você achou. Muita gente no meu Instagram veio falar sobre esse livro, então me segue lá pra você saber o que eu tô lendo. Se inscreve no canal, deixa seu like, é isso aí, tchau, tchau.